Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho, boa pessoa, hoje eu quero te contar a história da meia-noite. E tudo começa quando aquele nome me intrigava desde que eu era garotinha, desde que eu era menininha. Só que depois que eu comecei a entender melhor a vida, eu queria uma explicação mais convincente da minha mãe. A minha mãe sempre evitava. Por que chamava supermercado misterioso? É estranho. Eu nunca tinha visto um supermercado com aquele nome. Aliás, era um grande supermercado. Bom, a minha mãe gostava de comprar lá. Mas por que chamava misterioso? Supermercado misterioso, se eu nunca tinha visto nada parecido em termos de comércio com esse nome. Quando eu ganhei uma certa idade, a minha mãe achou que eu merecia saber da verdadeira história. E ela resolveu naquele dia me contar. E essa história que eu quero contar para vocês. Filha, é que ali, no lugar que hoje está o supermercado misterioso, havia ali uma casa muito antiga. O portão dessa casa antiga, ele era de madeira, mas já carcomido pelo tempo, sabe? Já bastante destruído. Lascas de tinta marrom que caíam deixavam entrever que um dia aquele portão fora pintado de um vermelho sangue. O muro muito alto não deixava que a casa tivesse uma visão. Nem quem estava dentro podia ver fora e nem quem estava fora podia ver dentro. Dentro a casa não era assim muito confortável, apesar de espaçosa. Era uma casa grande, era muito grande. Essa casa antiga, ela tinha as paredes muito úmidas, o teto totalmente embolorado, sabe? Os vizinhos evitavam até olhar para ela. Todos sabiam que ali vivera e morrera uma senhorinha, e essa senhorinha realizava abortos. Ela era uma enfermeira padrão, vinda da capital. Ela trabalhou em hospitais importantes de São Paulo. O último emprego dela foi o Hospital Matarazzo. Aquela enfermeira padrão, havia aprendido na prática como realizar partos. Dizem até que ela era tão boa nisso que, na verdade, alguns médicos cirurgiões, na hora do parto, quando estavam só com ela, deixavam ela fazer o serviço, porque em verdade ela fazia melhor que eles. Só que um dia essa senhorinha, ela resolveu voltar esse seu lado, esse dom, esse talento para as coisas ruins. Ela resolveu realizar abortos. E ela não parava de atender as mulheres para a realização de abortos. Então ela sai
da capital, ela vem para cá, ela vem para essa casa. Com o dinheiro que ganhava, ela comprou o terreno, comprou a casa, e ela fez daquela casa praticamente uma clínica. Ela morava lá. Ela morava na casa. E ali, na calada da madrugada, quantas e quantas vezes ela recebia mulheres que vinham do Brasil inteirinho, inclusive da capital de São Paulo. Muitas. Então ela realizava abortos nessas mulheres, aproveitando o imenso quintal do terreno. Ela construía pequenas covas e naquele terreno muitos fetos foram enterrados no fundo do quintal. Muitos foram sepultados ali. Aquela, na verdade, não era só uma casa, era uma clínica de abortos, cuja a direção dessa clínica era dessa senhora, a quem todo mundo chamava de Encarnação. Esse era o nome dela, Senhora Encarnação. Na verdade, o nome dela era totalmente contrário ao que ela fazia, porque ela desencarnava espíritos, embora o seu nome fosse Dona Encarnação. Ela passou grande parte da sua vida ali, até que um dia, Dona Encarnação adoeceu e dentro daquela casa ela acabou morrendo. Ficou muito tempo a casa, durante muito tempo essa casa ficou fechada. Depois de anos de abandono da casa, uma família, a chamada família normal, minha filha, mudou-se para ali. Era um casal com 3 filhos. Havia a possibilidade de uma negociação melhor e o casal com 3 filhos, aproveitando-se do tamanho da casa, do tamanho do quintal, se mudou para ali. Então as portas da casa foram abertas, a limpeza geral que aconteceu, os vizinhos espreitavam cheios de curiosidade e um pouco de horror o ritual daquela mudança, porque todo mundo sabia que a casa era misteriosa, a casa era mal assombrada diante de tudo que aconteceu. Aquilo não era uma casa, aquilo era um antro, uma clínica de abortos. Mas a família mudou-se para ali, veio de fora, não sabia dessa fama. A alegria do casal parecia estar estampada no rosto. Eles estavam muito felizes, porque pagaram um preço baixo pela casa, uma casa tão grande e tão bem situada, tão bem localizada. Só que a alegria daquela família não durou muito tempo, não. Porque logo a família foi descobrindo rumores das desgraças que aquela casa trazia. O casal, na tentativa de tranquilizar os filhos de que aquilo era boato e que logo eles veriam quão felizes seriam ali, começava a dizer: não, é bobagem, não acredite nisso não, filho, nem filha, não acredite nisso. Acontece, porém, que não durou muito e coisas estranhas começaram a acontecer com aquela família, sabe? No início, coisas assim mais brandas. Nossa, mãe, que assustador que é tudo isso. Pois é, minha filha. Um dia, a filha, a mais velha, estava sentada costurando. Ela havia aprendido corte e costura com a mãe. A mãe era costureira. E ela também, a filha mais velha, estava costurando uma roupa quando ela sentiu um sopro muito gelado. Aquele sopro gelado pegou assim o pescoço dela.
Ela na hora se assustou, mas pensou que se tratasse de uma brincadeira do irmão caçula. Mas de repente ela percebeu que ela estava sozinha em casa. Aquele sopro gelado. Ela chamou pela mãe, não obteve resposta. Levantou-se um tanto ressabiada e lentamente ela foi, saindo do quarto de costura. Sentiu aquele sopro. De novo, só que desta vez em seus joelhos. Correu para a sala e os sopros na nuca estavam cada vez mais gelados. Chegou a levantar o cabelo dela, porque os sopros estavam gelados e fortes, cada vez mais fortes. Depois desse dia, nunca mais a vida dela voltou ao normal, porque aqueles sopros eram constantes onde quer que ela estivesse dentro da casa. Ela só tinha paz quando ela saía da casa. Aí os sopros cessavam. Os animais, os bichos de estimação da casa tiveram mortes estranhas. O papagaio, eles tinham um papagaio. Foi degolado, a cabeça do papagaio sumiu. Só que, filho, o papagaio, mesmo sem a cabeça, ficou com os pezinhos presos no poleiro. Ele ficava num poleirinho, era um tripé. Esse poleirinho aberto. O papagaio, apesar de ter asas, ele não voava. Mas o papagaio teve a cabeça dele arrancada. Só que o corpinho do papagaio não caiu. Ficou de pé no puleiro sem a cabeça. Isso chamou demais a atenção da família. 2 cães que a família tinha amanheceram mortos em cima do telhado. Mas como que morreram em cima do telhado? Com os olhos esbugalhados, suas cabeças pendiam pela beira da telha, deixando entrever o focinho totalmente desfigurado. O filho caçula, ele começou a ver um vulto caminhar pela casa, e às vezes esse vulto surgia pelas paredes, ainda com resquícios de mofo. A família via de vez em quando um porco enorme cruzar a sala e desaparecer no quarto de costura da moça. Porco entrava rosnando, e o porco ia entrando para dentro da casa e desaparecia no quarto de costura. Ninguém mais conseguia ter paz naquela casa. Mas a família tinha gastou tudo que tinha, todas as economias ali, e agora eles não tinham para onde ir. Eles tentavam, filha, conviver com aquilo, mas a felicidade há muito tinha se esvaído. Certa noite, a família estava reunida na sala, quando ouviram um forte gemido vindo do quarto de costura. O pai, ele pediu calma a todos. Era um gemido. Pai, calma. Ele pediu calma a todos e devagar ele pegou a Bíblia e encaminhou-se era lá, no quarto de costura da filha mais velha, que as coisas estavam acontecendo mais forte. Se encaminhou para o local do gemido. A mãe abraçou os filhos e todos começaram a rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E de repente um grito ensurdecedor ecoou pela casa e todos correram em socorro do pai, que estava no quarto. O espanto foi grande, porque no quarto o pai estava sendo enforcado por uma cortina. A cortina do quarto estava se enrolando no pescoço do pai.
O pai tentava desesperadamente escapar. Socorro! Estou me enforcando! Estou me enforcando! A mãe, uma mulher de muita fé, continuou rezando forte e ela viu que a Bíblia que o marido levava na mão não estava mais na mão do marido e grudada no teto da casa. No teto, mãe, no teto. Aí a mãe foi fazendo todas as orações pedindo a Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Lava com o teu sangue, Jesus, que foi derramado na cruz. Lava com o teu sangue, Jesus, que foi derramado na cruz. E aquela cortina foi afrouxando do pescoço do marido dela. Mas ele chegou a desmaiar. Apertou tanto aquela cortina contra a garganta do homem que ele chegou a desmaiar. E depois disso, a Bíblia se soltou do telhado onde estava e caiu sobre o corpo do homem desmaiado. A mãe arrastou com os filhos o marido dali, até que o marido se recuperou. E naquela mesma noite eles não conseguiram mais ficar na casa. Saíram de lá e foram pedir ajuda na vizinhança. No dia seguinte, a família tomou providência, chegou inclusive a chamar a polícia para que a polícia fizesse uma verificação e nada foi encontrado. Mas a verdade é que coisas muito estranhas aconteciam ali. Muito estranhas. A polícia não tinha como desvendar o caso, porque era um caso sobrenatural. Totalmente sobrenatural. Aquela família praticamente resolveu dar a casa. Foi vendido por um preço tão em conta, mas não tinha mais a menor condição de continuar ali. Só que a pessoa que comprou a casa também não tinha mais o que fazer com ela. Como casa, não. Só terreno. Então acabou demolindo tudo que havia daquela casa. Ficou muito tempo o terreno vazio, terreno vago. Depois que ficou um período com esse terreno vago, eles convidaram um padre para que fizesse ali uma missa campal naquele terreno. Eles jogaram naquele terreno, acho que sal grosso, uma mistura de cal. Olha, filha, foi muita coisa feita ali, sabe? E depois de um período é que foi construído o galpão, que se transformou em supermercado. E na rádio, o dono do supermercado fez um concurso para quem criasse um nome para o supermercado, o ouvinte que criasse um nome para o supermercado. E teve um senhor daqui que, sabedor de toda a história do que já tinha acontecido naquele pedaço, criou esse nome, Supermercado Misterioso. E é por isso que ali hoje tem esse nome, filha. Você sempre teve essa curiosidade, a mamãe não queria te contar antes, esperando que você tivesse uma boa cabecinha como tem agora, porque você pode entender melhor tudo. Mas foi exatamente por isso que aquele supermercado recebeu esse nome, Supermercado Misterioso. Depois das missas campais, de tudo que se faz de oração ali, você vê que o supermercado misterioso, durante muito tempo, nos saquinhos, ele tinha uns saquinhos que era de papel. Saquinhos onde a gente colocava pão, alguma coisa que comprasse lá, saquinhos de papel, vinha uma oração.
a oração do credo vinha impressa no saquinho de papel, que foi uma forma que o antigo proprietário achou para espantar de vez os males dali. Depois, enquanto o supermercado, nunca mais nada aconteceu naquele pedaço. Mas é por isso que o mercado tem esse nome, e tudo isso se deu ali porque ali era uma antiga clínica de abortos, filha. Dona Encarnação, a famosa enfermeira de São Paulo, mas era daqui, mas desenvolveu todo o seu trabalho em São Paulo. Segundo se comentava, fazia partos melhores do que os próprios cirurgiões. Só que acabou usando mal o dom que ela recebera de Deus. Acabou usando todo o seu talento para a morte, para os abortos. Essa é que é a história. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu resolvi lhe contar essa história. Fenomenal, na minha opinião. Riquíssima em sobrenaturalidade, mas é uma história verdadeira. Agradeço o carinho de todos. Quem gostou da minha história, que curta, se manifestando. Aproveita, manda o teu joinha. Se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa, o que é muito importante para ele, para o canal. E se puder, aproveita e manda um valeu demais para o Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece.